E olha, nessa época do ano, o movimento nas rodoviárias, claro, fica muito intenso e você tem ali os problemas durante as viagens, né? São problemas cada vez mais frequentes, por isso Fala Brasil preparou uma reportagem especial. Olha, nessa semana, passageiros que saíram de São Paulo em direção a Curitiba ficaram quase 6 horas na beira da estrada depois que o ônibus teve um problema mecânico. Nem eles, nem o motorista conseguiram contato com a empresa para pedir ajuda. Olha só essa situação. Passageiros na beira da estrada. Olha o ônibus lá, as pessoas fogem na sombra. O ônibus que havia saído de São Paulo com destino a Curitiba estragou no meio do caminho. 4 horas parado no beira da estrada. A gente chegou aqui, era meio-dia. Ainda bem que o dono do estabelecimento aqui veio aqui trazer só uma marmitinha. E aí por isso a gente tem água e tá acabando, tá? O problema é que o tempo foi passando e a empresa responsável pela viagem não atendia aos pedidos de ajuda, nem de quem pagou pelas passagens, nem do motorista, que ficou sem saber o que fazer. Não atenderam mais ele, a agência não atendeu mais ele. Ele não teve nem retorno do mecânico, nem da agência. Imagina só, não tem, ninguém diz nada assim, saiu de lá, vai resolver, não vai, a gente não sabe, não tem água mais ali pra gente não tem comprar. água, não tem água. Aí agora a gente fica aqui à mercê de ninguém, não tem motorista, não tem o que fazer, a gente não tem o que fazer. Os passageiros aguardaram por quase 6 horas. Olha só, as crianças dormindo no chão. Realmente foi uma situação bastante difícil, muito calor, não tínhamos água no ônibus, banheiro, não estava funcionando a descarga, que é o básico, né? A minha maior preocupação era com as crianças e com os idosos, porque são mais vulneráveis. Até que o motorista conseguiu acionar mecânicos que resolveram a falha e o ônibus seguiu viagem. Por conta do atraso, alguns passageiros perderam a conexão de outras viagens que já estavam compradas. E também encontraram dificuldade para resolver o problema no balcão da empresa de ônibus. Mais 2 horas a gente teve que esperar até ele resolver o que ele ia fazer, ver a minha passagem, como eu já tinha comprado, para outra aviação. Colocar a gente num hotel, que a gente teve que ir andando com as bagagens pro hotel. Uma falta de preparo, uma falta de manutenção nos ônibus, e isso coloca a vida de todos nós em risco. Apesar de não existir uma lei do consumidor específica para os imprevistos nas viagens rodoviárias, pode-se exigir o que vale para as companhias aéreas, ou seja, que a empresa de ônibus arque com todos os prejuízos. Recomenda-se a entrada com uma ação judicial. Ele pode ir para o juizado especial cível e pedir ali tanto os danos decorrentes de todas as despesas que eles tiveram, como também dos danos morais, que vão variar de acordo com cada caso individual dos passageiros. Procuramos a empresa responsável por essa viagem, mas ninguém se manifestou. Já as reclamações, também envolvendo outras empresas, parecem ser comuns pelas rodoviárias. Você já teve algum problema em alguma viagem de ônibus? Já. O que aconteceu? Assalto. Roubaram alguma coisa da senhora? Roubaram minhas coisas tudo. Dentro do ônibus? Dentro do ônibus. E a empresa lhe deu o apoio depois? Não deu nada não. Que problema que a senhora teve com o ônibus já? E ela vendeu a passagem, no dia não tinha ônibus, foi embora. E a gente veio aqui, para quem comprou à vista, igual eu compro à vista, eles devolveram o dinheiro. Só o ônibus que eu viajei para Caraguatatuba no final do ano, que não era ar-condicionado e o ar-condicionado não fechava, então não abria a janela. O que a empresa fez para resolver seu problema? Nenhum. Fomos com sede, chegamos todo mundo com sede. Viajar de avião no Brasil está mais caro. Por isso tem muita gente preferindo ir pelas estradas mesmo. E isso já era possível perceber desde o ano passado. Só de janeiro a setembro foram 20% mais viagens de ônibus no país do que no mesmo período do ano anterior. Os números ainda mostram que só as viagens de ônibus a turismo cresceram 59%. A Agência Nacional de Transportes Terrestres diz que está fiscalizando e que os passageiros precisam denunciar, seja qual problema for.
A empresa ela é obrigada a ter os meios necessários para garantir a confiabilidade, porque a gente sabe que imprevistos acontecem, né? Um pneu fura, estoura, alguma coisa desse tipo é normal. O que não é normal é uma empresa, né, de porte, é uma empresa autorizada pela NTT, não está preparada para dar o socorro necessário para que os passageiros cheguem ao seu destino. Mas, para muitos brasileiros, a solução parece estar mais distante do que muitos destinos. Se surge algum problema, ônibus estraga, perde ônibus, a senhora recorre a quem? A Deus. Tem que pedir a Deus, porque aqui da terra, meu filho, agora não vai tirar do bolso não para ver. Porque a gente fala, ai, não pode. Aí vai para um, joga para um lado, joga para outro e não acontece nada. E ali fica por isso mesmo.